Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Aê! Chegando com o nosso programa Universo Mais. E vamos conversar também com o escritor, filósofo e especialista em escrita criativa, Antônio Faz, que vem nos falar sobre a linguagem e a escrita. Já já nós daremos mais detalhes sobre esse assunto para você aí de casa. Bom, e agora quero falar com você aí de casa, como desenvolver uma boa linguagem? Apenas curiosidade basta? O bom português, desde pequeno, pode auxiliar na nossa compreensão? Para responder essas perguntas, essas e muitas outras perguntas, vamos receber aqui ele, que é filósofo, especialista em escrita, graduado em Ciências da Computação, Antônio Faz. Seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar também aqui. Da cidade de São Carlos. Sim. Pode sentar, fique à vontade. Antônio, eu fiquei muito impressionada, né, com o seu trabalho. Aliás, um estudioso, né? Sim. Várias faculdades. Estudar é uma coisa importante, mas Sim. tem que sempre ter em mente que todo bom estudante é autodidata. O que uma boa universidade faz pela gente, e a família também, é nos tornar autodidatas. E uma das maneiras também de se tornar autodidata é a leitura. Exatamente. E a gente vai entrar um pouco melhor, um pouco mais nesse assunto. Aliás, você aí de casa, se tiver alguma pergunta, pode mandar no nosso WhatsApp, deve 9628-8828. Participe, tá? Aliás, quem participou a semana passada vai concorrer hoje também mais um sorteio lá da Rango Animal. Um super banho aí para o seu dog ou para o seu gato. Antônio, voltando no assunto, acho que antes da gente começar, a gente tem um agradecimento a fazer, né? Sim. Os agradecimentos são muito importantes também. É isso que a gente também aprende na linguagem. E um agradecimento especial que eu queria fazer é para o Eduardo Pratai, do Café Empreendedor. Um agradecimento também especial para o Tárcio Costa, que é o nosso amigo em comum, que nos apresentou. Sim. E eu também tinha um agradecimento, porque eu sempre estou na frente, apareço, mas tem a equipe que está atrás de nós. Então eu queria registrar aqui uma pessoa muito importante nesse trabalho, que é a Rosângela Braga, de Matão, que cuida do nosso marketing digital, das finanças, que faz funcionar, que me dá inclusive algum tempo para estar aqui e cuidar dos alunos. Sem a Rosângela, metade do trabalho ou mais é dela. Rosângela. Muito obrigada. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender um pouco melhor, lendo o seu release, né? Eu vi que a curiosidade é algo muito importante. Por quê? Olha, é a curiosidade que move a gente. Uma das coisas que a gente mais gosta é de saber. Ter conhecimento é o maior prazer que a gente tem em vida. Aprender é muito gostoso. Eu posso dar um exemplo muito simples. Se você estiver ali na rua, alguém lhe perguntar como faz para chegar em algum lugar, e você souber, você tem uma alegria intensa. E a pessoa também. Por algo tão pequeno, simples, por algo né? banal. Quando alguém pergunta qualquer coisa e você sabe a resposta, você tem o conhecimento, então não existe prazer maior do que aprender. O meu melhor exemplo, quando eu dou palestra para professores, imagine que um professor já mais antigo vá ao médico e o médico olha para ele e fala: o senhor foi meu professor no primeiro ano. Dá para perceber a emoção desse professor? Sim. Que ele ajudou na formação? Então, uma das coisas que eu tento conclamar todo mundo que lida com educação, com aprendizagem, é aprender sempre é muito bacana e o maior prazer é poder transmitir conhecimento, seja ao vivo, seja na TV, seja numa informação de rua. E quem tem esse privilégio o tempo todo é professor. Tem toda a razão. Aliás, falando em passar esse conhecimento para frente,
Você cita também no release que você ter um bom português, uma boa base desde criança, isso ajuda muito também. Sim, se o professor falar um português correto em sala de aula, imagine um professor de creche. Este aluno vai chegar no primeiro ano sabendo que as palavras têm R, falar, cantar, estou, também. Então é extremamente importante este português correto. Mas esse português correto desenvolve em todas as pessoas uma presença. Se eu prestar atenção no que as outras pessoas falam, além do português correto, que é secundário, eu vou prestar atenção no assunto que ela fala. Se eu prestar atenção em meu português, eu vou pensar no que eu falo, eu vou aprender a elaborar. E isso muda totalmente minha percepção e capacidade de aprendizagem em relação ao mundo. É uma receita muito simples, fácil de implementar e que traria um grande benefício para a minha própria aprendizagem. Sim, sim. E a gente observa aqui no Faz Falando que ter um bom português não é ter aquele vocabulário rebuscado, né? Não é falar difícil. Eu acho que isso é diferente. A gente entende perfeitamente, né? Uhum. Uma linguagem simples. Sim, eu mesmo tento praticar isso. Eu tento falar de uma maneira simples, mas se eu vou fazer uma palestra, sim. Eu tenho que falar um português correto. Exato, senão, depende do público, né, também. Senão tira a minha autoridade. Então, eu procuro no dia a dia tentar falar com os R's, com os S's, ter o português correto para quando estiver em público, não ter esta preocupação a mais que me deixaria tenso. É verdade. E garanto para você... Praticar no dia a dia, né? Sim, a aprendizagem é trazer para o cotidiano o que você aprende na escola. A forma mais simples é o português. E o melhor processo é a literatura. E como que a literatura pode ajudar na percepção, no raciocínio? Bom, eu desenvolvi ao longo do tempo um método de leitura. É um método muito simples, fácil de implementar e rapidinho você incorpora isso ao seu dia a dia. Dizem que se você praticar alguma coisa durante 3 semanas, você incorpora como hábito. Eu não tenho certeza que seja verdade, mas vamos lá. Eu desenvolvi um método assim, é uma leitura em 3 etapas. E eu procuro fazer isso com livros curtos. Quem quiser, é só pedir que eu mando os livros para casa da pessoa, para a pessoa praticar. Não precisa necessariamente fazer o nosso curso. São e-books, que dá para ler com muita qualidade hoje em tablet e celular. Sim, perfeitamente. Aliás, o Antônio vem fazendo esse trabalho comigo também, né? Sim, sim. São 3 etapas de leitura. A primeira etapa, eu quero que você leia bem rápido. Eu vou tentar sempre apresentar um texto bem curto, de leitura de no máximo 20 minutos. Então, uma leitura rápida para terminar a história. A segunda etapa, eu quero que você efetivamente leia. Essa segunda etapa pode ter 2, 3 leituras, depende de você, do seu interesse. E a terceira etapa é a etapa mais importante. Eu quero que você se esqueça que existe uma história e pense no escritor. Pense no que ele estava vendo, no que ele estava pensando, no que ele percebeu para escrever aquilo. Isso vai proporcionar para você uma cabeça de escritor. Se você pegar qualquer escritor, vamos pegar um exemplo aqui, Machado de Assis, um dos maiores escritores do mundo. Ele não escrevia historinhas, ele via coisas no relacionamento humano que ele queria contar. Machado de Assis é anterior a Freud, então ele é anterior à psicanálise, à psicologia, e ele percebia coisas e queria contar. Ele criava uma história com personagens. Se você conseguisse ver o que ele via, você vai ter o cérebro, o pensamento dele. E isso que vai tornar você um escritor. Tanto faz se é para escrever TCC, dissertação, tese de doutorado, se é para escrever um blog, se é para escrever
para fazer entrevistas. Sim, sim. Você cria um repertório de narrativas para conseguir contar uma história. Isso é um escritor, não importa o que você quer escrever. Então nós usamos nesse método formar bons leitores que vão naturalmente virar bons escritores. Se você fizer isso com 5, 10 textos de autores diversos, você vai entender o que ele viu e vai ver que solução que ele deu para contar aquela história. Fica fácil, Sim. Qualquer um aprende. E eu acho que isso não é importante somente para quem, mas eu não quero ser um escritor, né? Como dissemos aqui, ajuda no raciocínio, às vezes para você desenvolver até uma fala mais coerente, enfim, não precisa ser somente para quem quer ser um escritor, mas é importante que todo mundo saiba. Sim, você vai ter coerência no que você fala. Uma das vantagens, por exemplo, de escrever, eu digo que a escrita é o espelho do seu pensamento. Então, quando você escreve e não fica bom, o problema quase sempre não é de redação, não é de português, é de ideias. Você deve voltar às suas ideias e tentar escrever de novo. Só que se você fizer isso com a escrita, você vai fazer isso com a fala, naturalmente. Então, esta pessoa é uma pessoa que pensa para falar. Ou seja, quando ela vai falar, ela já tem a história toda formulada. E isso proporciona uma fala mais agradável, mais coerente e até mais compacta. Um outro exemplo que é significativo, quando você vai escrever no WhatsApp. Nós fizemos um trabalho grande para uma imobiliária e eu pedi para não mais escrever direto no WhatsApp. Escrever num caderninho que eles tinham do lado, compactar. Você deve se lembrar quando você aprendeu matemática, que você simplificava as sentenças. Sim. Tinha chaves, parênteses e colchetes. Você faz a mesma coisa com a linguagem. Faz uma informação compacta e depois transcreve para o WhatsApp. Isso resolveu um problema enorme, porque não dava confusão com o cliente. Pode parecer mais demorado, mas no fundo era mais rápido e mais barato. Sim. É um trabalho muito simples. É uma informação que não é bem passada para frente, pode ter uma outra interpretação e gerar um problema. Sim. E se você fizer isso no dia a dia, facilita muito a vida. Então, o processo de aprender a escrever ajuda muito nisso. E como você falou, não necessariamente para escrever, para criar narrativas. E se apropriar de linguagem, que a base da formação do ser humano é linguagem. Sim. Ou seja, quanto mais você dominar a linguagem, melhor você vai ser para se comunicar, para contar suas ideias e até para fazer perguntas na escola. Um aluno que domina a linguagem, ele faz uma pergunta mais elaborada, o professor responde melhor, cria-se no dia a dia um processo mais saudável, inclusive em casa. Facilidades, né? Isso. Em relação à fala escrita, Antônio, pode-se dizer que o ambiente social influencia? Muito, muito. Eu tenho como exemplo o meu filho. Ele concluiu o 2º grau no Enem. E eu perguntei, o Caio, meu filho é disléxico, e eu perguntei, como que você conseguiu? Ele falou, pai, eu não tenho mérito nenhum. Em casa, a mamãe sempre falava um português bom. Então, eu não sei regras gramaticais, mas eu sei português. Eu gabaritei em português, eu fiz uma boa redação. E ele se comunica muito bem, hoje ele faz direito. Olha, exatamente. E a gente pode também dizer o contrário. Às vezes os pais que não gostam de ler, enfim, a gente percebe que no Brasil o hábito de leitura ainda é muito pequeno, infelizmente. A gente tenta nos nossos cursos criar esse hábito de leitura e não precisa ser necessariamente no curso. Por exemplo, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, se entrar em contato, nós damos livros para ler. Nós contamos como que deve ler o livro. Olha que presentão, hein? Agora não é nem sorteio. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Vamos passar o seu número de telefone, então? Pode passar o WhatsApp.
Quem está em casa, então vamos passar o telefone do Antônio. 16 997826955. Mais uma vez. 16 997826955. E se sobrar um tempinho, eu queria fazer um convite. A gente pode fazer uma parceria com o programa para distribuir livros de graça. Ótimo, hein? Pode entrar em contato com a Dani, ou no com a nosso produção, WhatsApp também. E quem quiser, nós mandamos o livro e voltamos até um dia para, quem sabe, explicar algum dos livros, emprestar o olhar que nós temos, porque funciona assim. Eu leio, você lê, eu empresto o meu olhar e a partir daí você desenvolve o seu olhar para aquilo. E este olhar que você desenvolver para a leitura do livro, você vai carregar para tudo que você faz na sua vida, na vida pessoal e profissional, vai desenvolver a sua percepção. Você vai tendo mais percepção, você aprende mais, você resolve melhor problemas. Seja você médico, dentista, faxineiro, com boa percepção, você consegue aplicar as suas técnicas. É uma coisa muito simples, ao alcance de todo mundo. Ai, que maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Aguardo novamente aqui conosco. Eu que agradeço. E entre Obrigado em contato. a todos. Vamos passar só mais uma vez o telefone rapidinho. 1699 997826955. Muito bem. E tem um e-mail também para quem quiser, é contato@faz.com.br. Muito bom.